Bem, pessoal, continuando agora, nós faremos o exercício número 2.17 do livro do Java Como Programar, do Deitel, certo? Vamos então ver qual é a descrição. Então tá aí. Escreva um aplicativo que insira três inteiros digitados pelo usuário e exiba a soma, média, produto e os números menores e maiores, né? Então, a gente tem uma questão bem parecida com a anterior, certo? Só que agora a gente vai incluir também os números maiores e menores, só que agora nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Vamos resolver esse exercício usando funções, né? Então, da mesma forma que a gente tinha feito antes, vamos aqui no nosso projeto, criar um novo pacote, né? O meu pacote vai se chamar questão 0217, representar o 2.17, né? E, como sempre, a gente também cria uma nova classe. E aqui na classe eu vou colocar o mesmo nome, questão 0217. Então, temos aqui criado a classe que representa a questão 0217, certo? Então, começando pelo primeiro ponto, a gente tem que fazer a soma de três inteiros. Mas ao invés de a gente fazer tudo isso no main, eu vou criar agora uma função para fazer isso, né? Relembrando, como é que a gente cria funções no Java? A gente tem formas diferentes de fazer isso, mas a forma básica, primeiro a gente coloca qual é o tipo de encapsulamento, se é público, se é privado, né? A gente coloca os modificadores, né? Depois a gente coloca o cabeçalho da função, né? Como a gente já está, existem outras linguagens que se refere ao tipo de retorno, qual é o tipo de retorno que a função vai ter, o nome da função e a lista de parâmetros. Então, todas as funções a gente vai ter que fazer isso, certo? Seguindo aquele padrão que a gente viu, que é o padrão Java Beans, normalmente as nossas funções ela tem um encapsulamento público. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, public, né? Com relação aos modificadores, né? Um dos modificadores que a gente viu era relativo se a função ela era um membro da classe ou era um membro de instância. Ou seja, se o comportamento dela é dependente da criação de objetos dessa classe, então ela é uma função de instância. Se ela tem o mesmo comportamento para independente de se criar ou não uma instância daquela classe, um objeto daquela classe, então ela é um membro da classe. E esses membros da classe, no Java, a gente tem uma palavra para representar isso, que é o static. Então, nossa função ela vai ser public e vai ser static, certo? Continuando, agora a gente tem os tipos de retorno. Como é uma função simples de soma, que vai somar três inteiros, o resultado dessa função, né, o tipo que essa função retorna, com certeza é inteiro, certo? Depois a gente tem um nome. Qual é o nome que a gente dá? A gente pode dar um nome que a gente quiser, mas normalmente a gente coloca um verbo e alguma coisa que a gente vai fazer. Então, aqui eu vou colocar calcula soma, né? E depois desse calcula soma, a gente tem a lista de parâmetros. Essa lista de parâmetros é o que eu vou informar para aquela função. Nesse caso, a gente vai somar três inteiros para retornar o resultado. Então, a gente precisa de três inteiros. Então, aqui na minha lista de parâmetros, eu vou colocar um inteiro número um, outro inteiro número 2 e outro inteiro número 3. Ok, depois de colocar a lista de parâmetros, que é separados por vírgula e dentro de parênteses, a gente abre uma chave e coloca o corpo daquela nossa função. O corpo da função, ele vai fazer o que a função foi criada para fazer. Nesse caso aqui, calcular soma, então eu vou colocar int soma. Depois eu posso atribuir soma recebendo número um mais número 2 mais número 3 e depois eu retorno o resultado dessa função aqui com
o return, o comando return soma. E aqui a gente tem o nosso método, certo? Para testar, a gente pode criar uma outra classe com o método main para fazer isso. Então vamos aqui, new class, vou colocar teste questão 0217. E aqui a gente vai criar um main. Um dos atalhos que a gente pode usar para criar o main, estando no Eclipse, é digitar o nome main e apertar Ctrl espaço, né? Aí a gente tem aqui o main method e ele cria automaticamente aqui o public static void main. Ok. Como é que eu faço agora para testar minha função? Vou criar três inteiros. A recebe 10. B recebe 25. C recebe 78. E agora eu posso colocar um inteiro chamado S, que vai receber a soma, né, com o resultado disso aqui. Como a função ela é estática, para eu executar essa função, eu coloco o nome da classe, que é a questão 0217, ponto, calcula soma. E aí eu passo os três parâmetros, que nesse caso aqui vão ser os meus inteiros A, B e C. E aqui eu vou dar um sysout e vou dizer a soma dos números é e concateno com a variável S. Ok? Fiz isso, vamos executar. Lembrando, eu posso tanto vir aqui em Run as Java Application, e aqui ele vai mostrar. E depois, uma vez que eu tenha feito isso, eu posso vir aqui direto nesse botão Run Test, que vai dar na mesma. Ok? Então, isso aqui foi para a primeira função, para a soma. Para eu fazer as outras, basicamente o cabeçalho dessas funções vão ser bem semelhantes, porque todas vão ser public static, porque a gente não vai precisar criar um objeto para cada uma, né? E os modificadores, o tipo de retorno, o nome e a lista de parâmetros, normalmente vão ser parecidos, né? Então vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. Já fiz a soma, vamos agora fazer a média. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, com cuidado, né? Então, a média também vai ser public, também vai ser static. Ao invés de ser o nome calcula soma, eu vou colocar calcula média, com três números. E aí, eu vou criar um inteiro chamado média. E a média, ela vai receber a soma desses três números dividido por 3. E, ao final, eu retorno a minha variável média. Mais uma vez, para a gente testar, eu vou colocar aqui e vou colocar um int m, vai receber questão 0217 ponto, calcula média. E aí ele vai me dar a média entre A, B, C. E eu vou dar um sysout aqui e vou colocar a média dos números M. Executei mais uma vez. Está aqui a soma dos números. Está aqui a média dos números. Certo? Agora vamos sinalizar o que a gente tem. A gente tem ainda o produto e os números maiores e menores. O produto também é bem semelhante. Vou retornar um inteiro. Vou calcular, o meu método calcula produto, né? E aqui ao invés de ser número 1 mais número 2 mais número 3, eu vou colocar vezes número 1, número 2, número 3. E aqui eu vou colocar o nome produto, produto e produto. Mais uma vez, para a gente fazer o teste, vou também copiar aqui esses dois. Int P vai ser, ao invés de calcula média aqui, vai ser calcula produto. E aí, vou colocar o produto dos números é P. Então, a gente tem aqui e vamos executar. Continuando, a gente vai fazer agora o cálculo dos números maiores e menores. Da mesma forma, a gente vai
ter uma função pública, estática, né? Aí só que ao invés do nome calcula a média, eu vou colocar um nome, seria escolhe ou colocar maior número, certo? E aqui a gente ainda vai ter um inteiro como resultado e agora a gente vai fazer o, é, o cálculo aqui para saber quem é o maior. Para saber quem é o maior, a gente vai usar o operador condicional if. Então, qual é a primeira coisa? O primeiro caso é quando eu tenho que o número 1 é o maior. Nesse caso aqui, eu vou testar se ele é maior do que o número 2 e o número 3. Então, eu testo se o número 1 é maior do que o número 2 e, e aí no caso a gente usa o operador lógico i, que são dois, e comercial, certo? Número 1 é maior do que o número 3. Então, se o número 1 for maior do que o número 2 ou o número 3, a gente vai, se quiser não precisar colocar variável, né, novas variáveis, a gente vai simplesmente retornar o número 1 como sendo o maior. Se ele não for, else, a gente só vai ter uma possibilidade que é que o número 2 é o maior. Se o número 2 é o maior, e obviamente se não é o número 1, a gente só precisa fazer um teste aqui, que é se o número 2 é maior do que o número 3. Se o número 2 for maior do que o número 3, então o número 3 o número 2 é o maior. Então eu vou dar um return em número 2. Se não for nenhum 2, então else aqui, a gente vai ter que o número 3 é o maior. Então a gente vai dar um return número 3. Ok, então para testar, a gente não precisa criar a variável aqui, vamos dar um sysout e vai colocar. O maior número é, e vai já colocar aqui a chamada da função, então questão 217 ponto maior número entre A, B e C, certo? Executa, maior número é 78. E, finalmente, para pegar o menor número, é bem parecido com esse. Só que aqui, ao invés de a gente testar quem é o menor, quem é o maior, a gente vai testar quem é o menor. Então, a primeira é se o número 1 é o menor, ele é menor do que o número 2 e ele é menor do que o número 3. Na segunda, quando o número 2 é o menor, a gente só precisa comparar se o número 2 é menor do que o número 3. E se não for o menor, nem é o número 1, nem é o número 2, a gente vai retornar o número 3. E finalmente a gente vai colocar o último para concluir o exercício. O menor número é, e aí a gente usa a função menor número. Ok? Então é isso, né? A gente não precisaria, não era obrigado a criar essas funções aqui, mas o exercício de hoje serviu para a gente aprender um pouco como é que a gente usa funções estáticas. Também não era obrigatório criar um outro arquivo para criar o main, a gente poderia criar um main aqui dentro dessa nossa própria classe, mas é isso, pessoal.